Com pontualidade britânica, iniciamos agora a primeira live da BRH Paraná. Estou aqui com o Dr. Hélio Abreu, advogado especialista em direito digital. Vou contar um pouco da história dele para vocês. E o nosso tema hoje é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um tema extremamente significativo, principalmente em uma cultura como a nossa brasileira, onde a preocupação com a proteção de dados ela não vinha sendo tão destacada como deveria ser. Estejam à vontade para fazer perguntas. Nós estamos no YouTube e no Facebook. Aquelas pessoas que puderem colocar suas perguntas no chat do YouTube, nós tentaremos responder a todos, o Dr. Hélio tentará responder a todos, e também podem ser feitas perguntas através do Facebook. A Alexandra está aqui também nos ajudando na recepção dessas perguntas. Então, Dr. Hélio, gostaria de contar um pouquinho da sua história, que eu considero importante, até porque isso torna você ainda mais conhecedor desse tema. O Dr. Hélio trabalhou durante 35 anos na área de TI e, em um determinado momento da sua carreira profissional, ele decidiu mudar de rumo. Aos 45 anos iniciou a faculdade de Direito, aos 50 anos se formou e desde então vem atuando ativamente dentro do direito digital e também em outras áreas do direito. Ele atuou profissionalmente em São Paulo, permaneceu lá durante quase 4 anos, depois retornou para Curitiba, sua cidade natal, e desde então vem atendendo profissionais e empresas da região. Poderia nos contar um pouco? Sim, obrigado, Vera, pela apresentação. A Vera realmente conhece a história a fundo há alguns anos, a gente tem alguns contatos aí e é bem interessante. Essa visão de proteção de dados, como a Vera colocou, o Brasil realmente não tem essa cultura de conscientizar seus colaboradores, seus funcionários e o cidadão como um todo na proteção de dados. Então, a gente precisa, eu vou tentar da melhor maneira possível não ser muito jurídico, porque o público não é esse. O objetivo é esclarecer e deixar de forma bem transparente qual é o objetivo da lei. Não deixar todo mundo desesperado, mas ao mesmo tempo deixar todo mundo atento, porque na minha visão essa lei é uma das mais importantes dos últimos anos, desde o tempo que eu atuo como advogado, e ela realmente vai transformar a nossa maneira de tratar os dados, né? Desde a Declaração Universal, a gente sempre tomou cuidado com privacidade, com intimidade. Aí depois nós tivemos o Código Civil, tivemos a evolução do Código de Processo Civil e também a relação do consumidor, né? O Código de Defesa do Consumidor. Desde o Código de Defesa do Consumidor acabou de completar 30 anos, e ele sempre procurou preservar os direitos do consumidor, não só nas compras efetuadas em lojas físicas, mas principalmente ele sofreu ajustes para estar preparado para as compras no mundo virtual. E no mundo virtual, se acaba cadastrando milhões de dados e tudo, e esses dados acabam sendo, até o início da discussão da LGPD, eles estavam sendo tratados de maneira não muito segura. Então, você passa a ser assediado por empresas que você nunca se cadastrou, né? Você é cliente de uma operadora de telefonia e, de repente, você começa a receber ligação de uma outra operadora e você nunca sabe de onde que vem essa origem. Então, hoje existe um comércio muito grande de dados no mundo virtual e você acaba tendo as suas informações sendo comercializadas por empresas que você nunca autorizou. Qual é o objetivo dessa lei? Num primeiro momento, nós tivemos o Marco Civil da Internet, que já tratava de regramento jurídico no mundo da internet. Essa lei 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma versão brasileira da GDPR, que é uma lei
que já está há um ano em vigor na Europa. Essa lei na Europa acabou concentrando todos os países, o mercado europeu, com o mesmo regramento, exatamente para que as empresas consigam transacionar com empresas de outros países com segurança e ética. Então, assim, toda empresa que está hoje em conformidade com a lei, ou seja, adota procedimentos de cuidado com a lei, adota procedimentos no sentido de solicitar a autorização, o consentimento do usuário para manter essa base de dados. Com qual objetivo manter a base de dados? A partir do momento que a empresa está em conformidade, ela passa a estar transacionando, ela passa a ter condições de transacionar com empresas que também estão em conformidade. Aquela que não segue nenhuma legislação, aquele país que hoje não adotou nenhuma legislação, acaba sendo afastado da possibilidade de transacionar com países que já cuidam dos dados da maneira ética e segura. Então, a Lei 13.709 ela vai entrar em vigor a partir de agosto de 2020 e as empresas começaram a se preparar para se adequar a essa nova realidade. Então, assim, desde a coleta de dados, a gente está aqui no ambiente de RH, né? Então, nós temos muitas pessoas envolvidas com recebimento de currículos, você recebe o currículo e mantém na base de dados. Hoje eu estava conversando com um juiz na hora do almoço, que é da área civil, e ele disse assim, até que enfim nós estamos normatizando o óbvio, ou seja, os dados constituem hoje a informação mais preciosa que nós temos, né? Se você vai se cadastrar no Facebook, está lá, é de graça e sempre será. Não é de graça. Os teus dados estão sendo colocados no mundo virtual. Então, todos os teus usos e costumes, se você costuma expor muito a história da tua vida, o que você compra, por onde você viaja, onde você está disponibilizando essa informação no mundo virtual. Eu posso dizer, então, que os meus dados estão sendo comercializados? Os dados estão sendo comercializados e hoje quando você entra num site, você pesquisa qualquer assunto lá, eu resolvi começar a andar de bicicleta. Você começa a receber propaganda de todos os fornecedores de produtos relacionados a esse determinado esporte. Então, essas informações acabam sendo comercializadas. O que essa lei acaba trazendo para nós, né? Ela traz um regramento onde diz assim, se eu recebo um currículo, vamos voltar à questão do currículo, que eu acho que é bem importante. Um dia desses eu visitei uma empresa e um dos diretores da empresa se disse orgulhosamente detentor de 25 mil currículos. Ele disse assim, doutor Hélio, eu tenho aqui 25 mil currículos e eu não vou mexer nessa base de dados em hipótese alguma. O que acontece hoje com essa base de dados? Existe uma visão assim, não, mas eu posso criar uma base de dados inativa, um arquivo morto, ou o nome que eu quiser dar. Qualquer arquivo, qualquer dado que você mantenha, seja num arquivo inativo ou não, é uma base de dados. Então, você não pode manter essas informações. Espera aí, eu não estou entendendo. Como é que eu posso receber currículo e eu não posso trabalhar com os currículos? A partir do momento que você recebe o currículo de uma pessoa, vamos imaginar que eu trabalho com RH e recebo, através do meu e-mail, um currículo. Ou recebo através de alguém deixou um envelope aqui com o currículo. Eu tenho que entrar em contato com essa pessoa, pedindo autorização para manter aquele currículo com os dados dele na minha base de dados por determinado período. Esse consentimento eu tenho que ter. O detentor dos dados, ele precisa autorizar a manter na base de dados. Então, esse titular dos dados, ele precisa autorizar, ele precisa desautorizar, ele precisa poder alterar os dados, ele precisa, ele tem o direito do esquecimento, ou seja, ele pode entrar em contato com a empresa dizendo, olha, eu não sou mais teu cliente, eu não quero mais continuar sendo teu cliente. Então, essa base de dados que esse cliente se orgulhava de ter no seu banco de dados, ele precisa entrar em contato com todos esses 25 mil, que certamente não serão mais 25 mil, porque esse número altíssimo já
já vai cair na hora que ele começar a mandar e-mails, já não serão mais válidos, ou as pessoas já não têm mais interesse no cargo, ou por qualquer outro motivo, e só manter na base de dados os currículos que realmente tiver autorização. Esse é um assunto muito importante, porque desde a hora do cadastro de um funcionário dentro de uma empresa, ele precisa, no contrato de trabalho, ter uma cláusula autorizando a manter na base de dados. Esse funcionário, Vera, deixa de ser funcionário da empresa, você tem que deixar claro que depois que ele sair da empresa, você não vai mais ter as informações dele. Aí tem aquelas perguntas, mas e questão de legislação, 13º salário, uma eventual ação trabalhista. Claro, você segue conforme a legislação geral, né? Terminou esse período onde você precisa reter esses dados, você tem que descartar. Você tem que eliminar esses dados do teu banco para que você não faça uso inapropriado deles. Mas como é que a gente faz isso? Então, é um conjunto de reformulação dos contratos. Nós temos uma questão de cultura, então precisam os funcionários serem treinados nesse sentido, para que eles saibam como devem agir. Qualquer empresa, entidade de ensino, precisa rever todos os contratos que hoje eles têm, não só com funcionários, mas como parceiros, com parceiros e com clientes. Eu tenho toda a minha base de dados num determinado provedor de base de dados na nuvem. Eu preciso ter um contrato específico me autorizando e os autorizando a manter a base de dados. O meu cliente precisa saber, o meu usuário titular do dado precisa saber que aquelas informações dele podem estar numa base de dados fora. Então, o assunto é bem complexo. Eu até vou comentar. Eu passei por uma experiência, quase 2 anos atrás, com uma empresa que nos chamou, nós estávamos fazendo uma proposta, e aí eles nos pediram para fazer um cadastro no sistema deles, que passa a ser um banco de dados. Passa a ser um banco de dados. No determinado momento, eu disse para a empresa que eu não seguiria na proposta, até porque a minha sócia tinha falecido, e não continuei o cadastro. Mesmo assim, a empresa fechou o cadastro, mesmo não tendo assinado um documento que eles me pediram. E depois ele nos cobrou por nós ficarmos na plataforma da empresa, embora eu tivesse dito que eu não queria ser fornecedor deles. Então, isso não pode acontecer. Não pode mais acontecer. Essa é uma informação importante para quem trabalha com consultoria, seja ela de qual for, porque normalmente, quando nós vamos prestar serviço para as empresas, você muitas vezes preenche um cadastro da empresa. Então, a gente tem que estar atento a isso também. Sim, se eu não for permanecer prestando serviços para essa empresa, meus dados não devem permanecer ali. Então, vamos lá, Vera. Baseado nessa questionamento, assim, qualquer prestador de serviço que tenha um contrato vigente, enquanto aquela relação comercial, aquela relação de trabalho existir, eu mantenho na base de dados. Certo. Terminou essa relação, se eu tenho um contrato que é uma prestação de serviço de 3 meses, terminou o 3º mês, eu tenho que ter nesse contrato que depois do término da relação, né, X meses depois, eu deleto esses dados. Certo. Isso tem que estar claro. E outra coisa que eu acho que é importante, que alguém deve estar se perguntando, mas como é que eu comprovo que eu deletei, como que eu não comprovo? Então, tem toda uma questão de gestão de dados que precisa ser trabalhada. Hoje, com a implementação dessa nova lei, o que normalmente a gente faz? A gente precisa ir até a empresa, montar um diagnóstico da situação atual, que é uma fotografia da situação atual. Hoje você não tem contrato em conformidade com a lei, você tem problemas de vazamento de informação, você tem um site que não é seguro, você tem uma política de privacidade no teu site que não é compatível com a lei, o teu termo de uso não é claro com relação à lei. Então, a partir do momento que você tem esse diagnóstico, você começa a proceder os ajustes e você precisa criar testes técnicos no sentido de
A Vera foi minha cliente um dia, ela vai entrar em contato através do site, o site precisa dar condições dela fazer isso. A lei deixa bem claro que tem que ser transparente e compreensível. Quando a lei trata dessa forma, ela diz assim, desde uma pessoa, uma criança, um menor de idade, até uma pessoa adulta com, né, idade avançada, que não tenha conhecimento tecnológico para mexer num site, né? Não tenha facilidade, não tenha essa desenvoltura. Então, o site precisa oportunizar ao titular dos dados uma maneira dele entrar, verificar quais são os dados dele que estão cadastrados no site. Ele pode alterar um endereço, um telefone, algum dado, e ele pode solicitar a exclusão. Depois que a empresa exclui, ele precisa mostrar, a empresa precisa mandar para o usuário dizendo, olha, foi excluído, nós adotamos tais procedimentos. Nós temos duas perguntas aqui. Uma delas, da Cátia Antônio, que pergunta, como essa lei nos protegerá se sempre acabamos aceitando as regras para utilizar determinada ferramenta? Por exemplo, o Facebook. O Facebook, olha, o Facebook está mudando todas as regras, a gente precisa mudar a forma de utilizar o Facebook, informar menos, ouvir, ler mais, né, expor menos das nossas vidas. Eu, por exemplo, sou usuário de alguns sites que estão fora do país. Vou dar um exemplo, o LinkedIn é um site que eu uso muito, o Facebook é um site também de fora, eu não uso tanto, mas tem o Spotify, que é um de música. Todos esses sites, o próprio Netflix, que tem muita gente que utiliza, já mandou, todos eles já mandaram a nova política de privacidade já com base na LGPD. Então, ou você autoriza ou você não estaria em conformidade com a lei, né? Alguém pode estar dizendo assim, eu sou cliente da Netflix e não recebi ainda. Só para lembrar que a nossa lei começa a vigir a partir de agosto de 2020. Então, eles não estão ainda fora da conformidade com a lei, né? E tem uma pergunta aqui da Fabrícia, voltando para essa questão legal, né, olhando o funcionário. No caso do cadastro de funcionários, o mesmo deve ser guardado para sempre, olhando a legislação trabalhista. Como fica isso no contrato de trabalho? O funcionário deverá autorizar essa guarda posterior? Na realidade, assim, no contrato de trabalho é importante que a gente faça menção à legislação trabalhista, dizendo assim, os teus dados, uma vez você sendo nosso funcionário, vão ficar no cadastro lifetime, né, para o resto da vida, né? A pessoa tem que ter, você tem que explicar isso para ela agora. Então, eu preciso entender, eu como titular que não conheço a legislação trabalhista, eu preciso ser avisado disso. Então, o excesso de informação não atrapalha, ela só vai ajudar, né? Desde que seja extremamente claro. Então, se eu estou, tem um outro detalhe bem interessante, se eu estou coletando o dado de um titular com um determinado objetivo, é para atender aquele determinado objetivo. Eu não posso fazer um trabalho de RH para coletar informações das pessoas com o objetivo de arrumar uma vaga de trabalho para eles e usar essas informações para outros fins, sejam lá quais forem. Né? Okay. Você quer fazer uma pergunta, Alice? Alice, quer fazer? Sobre o currículo, por ser o envio da informação uma iniciativa do candidato, isso pode ser considerado um consentimento tácito ou o consentimento deve ser expresso? Não. A lei, ela exige, inclusive na maioria dos sites que a gente entra, a gente só consegue navegar a partir do momento que a gente dá o aceite. A lei não permite mais que esse aceite seja um aceite com inúmeras letras minúsculas e que você seja obrigado a dar o aceite para poder navegar. O site tem que jogar na tela, olha, você ao dar o aceite, você estará concordando com isso, isso e isso aqui. O site tem que informar. Então, o site tem que informar. Então, se um candidato a uma vaga manda um currículo, é aquilo que eu falei no início.
a pessoa que recebe tem que responder para o candidato dizendo assim, olha, Hélio, eu recebi o teu currículo, ótimo, é para tal vaga, é isso mesmo? Você autoriza manter na minha base de dados durante 12 meses, 24 meses, até encontrarmos uma vaga que você deseja ou uma vaga similar? Podemos manter na base de dados? Se eu responder que sim, você tem que criar esse histórico de envio do titular, do teu retorno e do consentimento dessa pessoa. Isso vai gerar um movimento de reeducação da área de recursos humanos, porque a grande queixa dos profissionais que se candidatam a vagas hoje é que eles não recebem retorno sobre o currículo deles. Então, isso vai exigir uma reeducação. Eles não sabem nem se foi lido o currículo deles. Eles ficam normalmente no vácuo, né? Eu encaminhei currículo para vaga tal e até hoje não recebi nenhuma notificação. Exatamente. É uma grande queixa de quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho. Então, Exatamente. Isso vai exigir uma mudança de postura dos RHs. Isso. Nessa nova lei, nós temos alguns agentes aí, né? Eu estou citando muito o titular e estou citando as empresas. Então, só para vocês entenderem um pouco a lei. Existe o titular dos dados, existe o controlador dos dados. O titular dos dados é o dono das informações. O controlador é aquele que recebe as informações. Então, imagine o seguinte cenário. Eu sou o titular e mando para uma determinada empresa. Essa empresa que mantém as minhas informações da base de dados é a empresa que controla. Dentro dessa empresa tem um operador, que é a pessoa que trabalha os dados, que recebe, que altera, que mantém, que tem todo aquele trabalho. Manda para o RH, manda para o jurídico, manda para o financeiro, seja lá o que for. E tem o responsável pelos dados, que tem um termo lá que é o DPO, que é o Data Protector Officer, que é a pessoa responsável pelos dados, que vai fazer o canal de ligação entre a empresa e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um tema que nós não tratamos ainda. Doutor Hélio, como é que vai ser fiscalizado isso? O governo criou uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi tratado agora na Lei 13.853 de 2019, que criou essa autoridade que vai ter escritórios regionais que vão fiscalizar o tratamento das informações. Então, vamos imaginar, eu fui usuário de uma determinada empresa de telefonia e não quero mais ser importunado por ela. Eu já fui cliente, não sou mais cliente. Então, eu entro no site deles e peço para me descadastrar. Na lei da Europa, a GDPR, as empresas têm até 72 horas para limpar essas informações na base de dados. No Brasil, ainda a lei está sofrendo alguns ajustes, mas deve seguir mais ou menos o mesmo modelo. Então, vamos imaginar que, passado determinado período, meus dados ainda estão lá. Então, eu vou notificar, eu, titular dos dados, vou notificar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados local, né, do escritório regional. Esse escritório vai notificar o controlador, que é a empresa, tá? E se essa empresa não comprovar para a Autoridade Nacional, no determinado período que for estabelecido, que ela limpou a base de dados e quais foram os procedimentos que ela adotou, quando que o titular entrou em contato, como que ela fez para limpar, e se ela informou o titular que ela realmente limpou, ela pode ser penalizada em até 2% do faturamento, ou até 50 milhões de reais por ocorrência. Então, nós temos vários casos na Europa que já está com um ano da lei vigindo e de muitas empresas que foram penalizadas. Então, criou-se uma cultura hoje de tratamento de dados. Vocês acabaram de ouvir novos cargos, então nós temos o operador, que é o cara que opera, a pessoa responsável que opera os dados, que trabalha os dados, e tem a pessoa que vai fazer o canal, o responsável pelos dados, que vai fazer o canal entre a Autoridade Nacional e a empresa. Ele vai representar a empresa. Então, é a pessoa que tem que ter um conhecimento jurídico, um conhecimento de tratamento de dados, conhecer a lei, e tem que ter traquejo para tratar com a direção da empresa e também com a Autoridade Nacional. Ok. Então, essa lei que entrou em vigor ontem,
da ANAC, que eu posso entrar no site e já está relacionado Isso com a proteção de dados. já é uma preparação para proteção de dados. Exatamente. Tá. A Fabrícia continua questionando aqui, ela ainda precisa de um pouco mais de informação. Ótimo. Sobre os CVs, aqueles recebidos por e-mail. Podemos fazer um e-mail automático com texto que fala sobre ele nos autorizar a usar os dados dele para o processo seletivo? Pode. Pedindo autorização. Sim. Ele responde e-mail e esse é um consentimento válido. Sim. Legal. Ele respondendo que ele concorda. Uma orientação que eu acho interessante é assim, no próprio e-mail que você manda para eles, você pode ter ali um disclaimer, aquela assinatura do e-mail abaixo da tua apresentação, onde tem teu nome, teu telefone, teus dados de contato, uma frase, olha, se você, eu pelo menos tenho no meu e-mail, né? Se você não é a pessoa, o destinatário deste e-mail, por favor, desconsidere essa mensagem. E aproveita, você já coloca lá, olha, o envio do currículo nos autoriza a manter na base de dados durante o ano. Você está se excedendo e sendo transparente na tua intenção de manter na base de dados. Se ele responder dizendo que ele concorda, você, além de ter solicitado no texto original, na tua própria assinatura, você também já fazia menção a isso. Então, você está sendo repetitivo no bom sentido. Legal. Tá? Então, temos aqui o Jorge Menhardi dos Estados Unidos entrando no processo. Ô, Jorge. Eu conheço o Jorge. É? Diga, Jorge. E também temos uma outra pessoa aqui, o Antônio Marcos Baldão, que perguntou o seguinte: de acordo com a sua experiência, doutor Hélio, qual a forma mais adequada para a empresa obter essa autorização? Você acabou de falar. Por escrito, tendo em vista a necessidade da formação de prova para eventual demanda judicial? Ou pode ser da forma que você explicou para a Fabrícia? Pode ser por e-mail, pode ser por carta, pode ser... A lei, ela trata de dados não só virtuais, como físicos também. Então, se eu receber um currículo no papel, ou se eu receber um currículo no e-mail digital, é a mesma informação. O conceito de dados não interessa o meio físico que ele venha. Então, se eu receber uma autorização por e-mail, é uma comunicação, é uma correspondência, como se fosse uma carta, como nós costumeiramente utilizávamos há um tempo atrás. Se eu mandar um WhatsApp, por exemplo, tem gente que pergunta, e daí o WhatsApp? Você tem como gerar prova, tem como tirar uma fotografia daquela imagem, mas mantenha no arquivo, no histórico de como você recebeu. Eu recomendo o e-mail, porque o e-mail ali está registrado a hora, minuto, segundo, a origem e tudo mais. Ok. A Silmara Rodrigues, ela colocou uma pergunta, novamente, está sendo bem preocupante essa sua colocação relação aos currículos. Né? Esse era o objetivo. A empresa deve fazer constar nessa declaração que as informações recebidas não serão utilizadas de forma indevida ou apenas solicitar a autorização da pessoa? O que eu posso considerar como autorização indevida? Eu me candidatei a uma posição na empresa XPTO e, dali um tempo, eu recebo um contato dessa empresa me oferecendo um produto que ela vende. A lei diz claramente que eu preciso deixar de forma transparente para o titular dos dados o que eu vou fazer com as informações dele. Então, isso responde essa pergunta. Tá. Eu não posso usar de forma indevida. Vou deixar no meu banco de dados. Eu estou dizendo assim, eu estou recebendo... Como é que era o nome dela? A Silmara. Silmara, eu estou recebendo as informações através de e-mail e você está se candidatando a um determinado cargo, eu vou tratar os teus dados única e exclusivamente para atingir esse objetivo. Certo. Né? Eu posso exagerar na minha seriedade do tratamento, dizendo eu não vou utilizar de forma nenhuma indevida ou ilícita. É um excesso, não há necessidade, mas certamente para o usuário ficará mais claro. Né? Ele certamente se sentirá mais seguro. Ok, legal. Mais alguma pergunta? Não, por enquanto, não. Esclarecido mesmo, ninguém mais tem dúvida. Sobre a questão dos currículos, das candidaturas às oportunidades? Pelo visto, não. Pelo visto, não. Minha gente, é muito importante todos prestarem atenção nesse conceito de tratamento de dados, porque o que aconteceu na Europa? Na Europa, quando a lei entrou em vigor,
uma média de 40% das empresas ainda não estavam em conformidade com a lei. E as multas começaram, as notificações. Então quer dizer que a Europa também tinha tem comportamentos. Isso. E eu tenho certeza absoluta que o percentual no Brasil vai ser muito maior. Então, assim, é importante que todos comecem a se conscientizar disso. É importante que os seus funcionários tenham um treinamento nesse sentido. Hoje nós não entramos em artigos da lei que tratam de cuidados assim. Um dado que eu esqueci de mencionar: existem dados sensíveis. Então, não há necessidade de você perguntar qual é a religião da pessoa, que é um dado sensível, qual é a preferência, a opção sexual dele ou a preferência política. Tem alguns dados que você não precisa solicitar. Tem um outro dado sensível que é muito importante também ressaltar, que é a questão de saúde. Então, prontuário médico. Eu tenho um monte de informações sobre tratamento de alguma determinada doença de um profissional. Essas informações precisam ser tratadas de forma muito mais seguras, porque tratam de dados sensíveis. Então, ninguém me fez a pergunta, mas órgãos públicos, por exemplo, a Receita Federal, ela tem informações sobre os meus recebimentos, sobre os meus bens, sobre o carro que eu tenho, sobre um monte de informações, né? As contas que eu pago e tudo. A Receita Federal, sendo um órgão público, ela tem o direito de manter esses dados na base de dados para atingir o fim específico que é determinado na Receita Federal. Então, se eu tenho meus dados no INSS, o INSS tem que tratar os dados com o fim objetivo determinado no INSS. Tá, e não ficar, então, não demandar os meus dados para as empresas que ligam oferecendo empréstimo signado para pensionista e aposentado. Exatamente. Que é algo enlouquecedor também, bem pior que esse telefone. Se você receber um assédio de um banco ou de uma empresa como essa que a Vera comentou, sem autorização, é importante que você registre essa informação. Como é que eu vou registrar um telefonema? Tem o número do telefone, ele vai se identificar, ele vai dizer que é a empresa tal. Então, é importante que vocês perguntem o nome da pessoa para vocês terem um histórico, né? Abrirem lá um chamado, um número de ocorrência, alguma coisa nesse sentido, para que vocês possam notificar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e deixem de ser assediados com informações que vocês não poderiam ser assediados. Outra informação importante: se você disponibiliza nas suas redes sociais o número do teu CPF, identidade, a placa do teu carro, o teu endereço, a tua profissão, etc., esses são dados públicos. Esses dados não podem ser cobrados das empresas que os utilizem. Né? Okay. Então, é muito importante assim, saber qual é a minha parcela de responsabilidade. Isso. Então, quando alguém me perguntou aqui sobre Facebook, se exponha menos, conte menos a história da tua vida. Por quê? Porque esses dados são considerados públicos. Né? Então, o Facebook ele não pode vender essas informações de jeito nenhum. Os sites estão colocando um regramento mais claro na questão de cookies também. Então, se você não quer ser importunado por propaganda e tudo mais, tem que vir claro lá: olha, eu não quero ser assediado, não quero ser importunado. Tem como você proceder navegação de forma privada, né, em qualquer sistema operacional, em qualquer forma de acesso, você consegue fazer com que os teus acessos sejam de forma privada. Então, repensar essas questões. E não vejam a lei como sendo assim: ela vai engessar o meu trabalho, ela vai me dificultar. Não, ela vai demonstrar que você é um profissional sério, que você trata as informações de maneira correta e os teus clientes vão estar muito mais seguros. Né? O Brasil vai estar inserido num mundo comercial de primeiro mundo. Né? Não é mais aquele país que trata os dados da maneira que bem quer e sem segurança nenhuma. Tá. Eu vou voltar na questão do currículo, porque a Alexandra Kozer, ela colocou uma dúvida importante aqui. Ela perguntou se a empresa pode descartar os dados de quem encaminhou e o currículo só para evitar o trabalho de pedir autorização. Eu posso simplesmente descartar? Pode. Pode. Tá.
Não há problema nenhum. Você não assumiu nenhum compromisso com esses candidatos de manter na base de dados para o resto da vida. A partir do momento que você começa a se preparar para a lei, que é importante começar desde já, e a lei começa ela passa a entrar em vigor, você automaticamente tem que mudar o teu procedimento. Então, eu recebo currículos novos, ou eu tenho uma base de dados que me interessa manter, eu entro em contato com todos esses candidatos, pedindo a autorização para manter na base de dados. Então, é muito importante você determinar qual é o objetivo que você vai manter e por quanto tempo você vai manter. Né? Ok. Tem uma questão aqui importante sobre instituições de ensino. Ótimo. A Silmar, ela pediu para citar um exemplo de tratamento de dados em uma instituição de ensino. Seja qual for a instituição, ela fica com todas as minhas informações também. Isso. A pergunta é ótima porque eu, inclusive, estou dando consultoria para uma instituição de ensino em Curitiba e o que eu tenho que fazer? Eu tenho que revisar todos os contratos. Então, o contrato com o pai do aluno, eu já comecei a dar uma olhadinha ali nos contratos. Então, nós temos assim o responsável acadêmico, que normalmente é a mãe que vai ver lá o boletim do aluno e tudo mais, e o responsável financeiro, que pode ser a mãe ou o pai. Tá. A partir do momento que a escola entrega para esses pais esse contrato, ele já tem que justificar o porquê que ele está perguntando lá, CPF, endereço e tal. Por que eu estou perguntando? Porque você vai ser o responsável pelo pagamento. Por que eu estou perguntando o número do telefone da mãe? Porque a mãe vai ser acionada caso aconteça algum problema de ordem comportamental, de nota, ou seja lá o que for. Por quanto tempo eu vou manter? Pelo tempo que esse aluno for aluno da instituição. Tá? Eu vou, mas um dia ele vai precisar para um emprego, ele vai querer pegar o extrato do currículo dele, que é o histórico escolar, O aluno, quando termina o curso, os pais têm o direito e o dever de pegar esse histórico escolar e eles armazenarem esses dados. E a instituição não precisa ficar. A instituição não precisa mais ficar. A instituição até pode pedir, olha, posso manter o histórico escolar do seu filho durante 3 anos? Sim. Tendo o consentimento, mantém, terminou os 3 anos, terminou. É muito importante, a gente está assim, no clima de vamos criar novas regras para estar em conformidade com a lei. Você tem que criar a regra e manter a regra funcionando. Você não pode ter em mente assim, agora eu estou em conformidade e eu não preciso fazer mais nada. Não. Entram novos funcionários, eles precisam entrar nessa regra do jogo. Entram novos currículos, eles precisam entrar nessa regra do jogo. E a gente não pode... É um ciclo que não termina. Não vai todo momento a gente está... Né? Tá. E normalmente é solicitado que alguém de fora venha falar com os funcionários. Por quê? Porque as pessoas de dentro não têm a credibilidade pelo fato de conviverem todo dia juntos. Mais uma vez você está falando sobre isso e tal. É um colega de trabalho. Então é sempre importante alguém vir de fora ou com conhecimento técnico ou jurídico que traga a experiência do mercado dizendo, olha, instituição de ensino precisa disso, por que precisa disso? E agora as instituições de ensino entram num período, inclusive, de novas matrículas. Então é importante que todos os contratos já estejam em conformidade, porque as matrículas vão ser feitas neste ano para os alunos frequentarem o ano que vem, quando a lei já entrará em vigor. Tá? Okay. Tem uma questão bem interessante aqui com relação a contrato de fornecedor. A Ariela Campaner, RH, contrato fornecedor de plano de saúde ou de seguro de vida, e o colaborador precisa preencher formulários dessas empresas para realizar a adesão. Uhum. De quem é a responsabilidade da proteção de dados? Minha, enquanto RH, ou do fornecedor do benefício que exige o preenchimento do formulário? Uma boa pergunta. É uma excelente pergunta e a responsabilidade é de ambos. Tanto do provedor do serviço de saúde, quanto a empresa também. Então, enquanto a empresa tiver essa relação com esse funcionário de serviço, tem que manter na base de dados as informações e o prestador de serviço também. Terminou essa relação comercial, o prestador de serviço tem a obrigação de deletar os dados
e você, como responsável pela empresa, como controlador também. Isso acontece. Isso. Legal, muito bom. Vamos voltar aqui à preocupação com colaboradores demitidos. A Andressa Graciotto pergunta: quanto aos colaboradores demitidos anterior à lei? A lei ainda não está em vigência. E eu, como empresa, estou demitindo pessoas. A qual mantemos em arquivo e sistema de dados qual a orientação? Pessoas que foram demitidas esse ano passado, ou que serão demitidas ainda antes da entrada da lei em vigor? Uma pergunta muito boa. Vamos lá. Funcionários que foram colaboradores que já foram demitidos. Enquanto a legislação trabalhista exigir que você mantenha na base de dados, você mantém. Terminou esse período, ou dos 2 anos para ele entrar com processo contra a empresa, ou de 5 anos porque a lei trabalhista prevê os direitos dele durante 5 anos, ou por uma questão lá de legislação do INSS, ou legislação trabalhista correlata, é importante você manter na base de dados e não precisa pedir autorização para aquele funcionário que não é mais teu funcionário. Certo. Terminou esse período, tem que limpar. Tem gente que me diz assim, mas é uma base de dados inativa. Base de dados inativa é uma base de dados. Ela pode ser acessada a qualquer momento. O que você pode fazer é assim, funcionários que já foram demitidos, se pode anonimizar os dados. Caramba, o que é anonimizar? Eu posso ter uma base de dados onde eu tenho dados do Hélio, da Vera, da Maria, do João, mas eu dou um número para eles, eu anonimizo de uma forma tal que as pessoas não podem mais ser identificadas, só através de algum processo técnico para identificar. Então você começa a criar mecanismos para que qualquer pessoa que tenha acesso à base de dados não consiga definir que aquela informação é de uma determinada pessoa. Tá? Ok, ótimo. Fabrícia, vamos lá. Existe um negócio que hoje é lícito, que é a venda de dívidas para empresas de cobrança. Esse negócio deixará de existir, ou seja, se eu devo para um banco, somente o banco pode me cobrar? Mais uma excelente pergunta. A Fabrícia gosta de fazer boas perguntas. A Fabrícia fez está fazendo a lição de casa. Não só a Fabrícia, né? Tem mais várias outras pessoas, perguntas muitas aqui. Pessoas. Repete lá, Vera, por favor. Existe um negócio que hoje é lícito, que é a venda de dívidas para empresas de cobrança. Eu fiz um empréstimo do banco, estou devendo para ele, o banco acaba passando para uma empresa de cobrança. Esse negócio de passar para a empresa de cobrança, deixará de existir? Interessante. O banco precisa deixar claro para o seu usuário, seu titular, que isto poderá ser feito. E se você autorizar, daí sim poderá ser feito. Mas pode gerar um monte de discussão jurídica pesada em cima disso. Né? Por quê? Porque você era cliente de um determinado banco e você está sendo cobrado por uma empresa que você não conhece, que os teus dados estão lá naquela empresa. Ela tem todas as informações sobre você. Tem todas as informações. Então, essa empresa você precisa ter conhecimento que isso pode acontecer e você precisa saber, a hora que você resolver essa questão da dívida, se essa empresa também limpou a base de dados. Quem vai ter que responder isso para você é o banco com o qual você transacionou. Você teve a dívida original. Exatamente. Legal. Silmara Haddad. Treinar comportamento. Conhece a Silmara? Tudo bem, Silmara? Querida professora Silmara. Treinar comportamento e conduta ética é fundamental para se adaptar ao compliance e à LGPD, certo? Certíssimo, professora. O ex-colaborador pode solicitar um termo ou carta dizendo que os meus dados estão anonimizados. Essa palavra é difícil. Pode. Ele pode solicitar, não tem problema nenhum. Eu acho difícil acontecer porque ele não sabe que isso existe. Mas a partir do momento que isso virar uma rotina, pode sim, não há problema nenhum. A ideia da lei é fazer com que o controlador dos dados deixe o titular totalmente informado de quais os tratamentos que serão dados com aquelas informações. Então, o que o controlador do dado
se exceder em termos de informações não faz mal. O que ele deixar de informar, isso pode gerar problemas. A Kátia pergunta aqui sobre os dados que trafegam pelas redes de telecomunicação. As operadoras também precisarão se adequar a essa lei. Sim, até já... Inclusive, a Anatel lançou uma questão de uns 30 ou 40 dias atrás, uma obrigatoriedade para que todas as empresas não mantenham na base de dados informações de clientes que não são clientes que tenham contrato com as suas empresas. Então, limpem a base de dados. O PROCON do Paraná já tomou algumas medidas. Se você entrar no site, tem lá como você colocar o teu número de telefone e pedir para não ser importunado. Qualquer banco que você nunca tenha sido cliente, se ele começar a te importunar, ele vai ter que dizer o porquê que ele está te importunando e quando que você autorizou, porque você não autorizou. É importante você se lembrar que você não autorizou, porque tem gente que diz que não autorizou e um dia autorizou sem saber, assinou um papel ou deu um aceite sem saber. Então, prestar mais atenção naquilo que você está assinando, ou no papel, ou digitalmente, também é importante. Exatamente. Então, assim, um pouco antes de vir aqui, eu li sobre um aplicativo que é esse que envelhece as pessoas. É o app... sim, está correndo solto. Está correndo solto. Dias. A preocupação jurídica disso é um aplicativo que eu não sei qual é a origem, eu acho que é na Rússia. Nós já tivemos problemas nas eleições americanas e esse foi um dos motivos pelo qual a GDPR acabou sendo concebida, está em vigor. Então, assim, não baixem qualquer aplicativo porque você não sabe exatamente qual é o nível de segurança que ele tem. E lembrando que o celular da gente hoje tem senhas, tem token para acessar bancos, né, entidades financeiras, tem inúmeras informações, tem e-mails, tem telefones, tem todos os nossos dados, e um aplicativo desses, sem segurança, pode ter acesso a todas as informações. Antônio Baldão, o fato da lei não ter critérios objetivos para a aplicação das sanções não cria uma insegurança jurídica na medida que depende da interpretação do agente que fiscalizar? Algumas modificações a lei ainda está sofrendo. A gente teve aí medidas provisórias já sendo editadas e que estão sendo discutidas. Alguns artigos foram vetados, mas a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela vai ter esse regramento, claro, até o início da vigência da lei. Então, os critérios, em alguns casos, serão subjetivos, eu concordo plenamente. A ideia da lei não é zerar os problemas de tratamento de dados, e sim mitigar os problemas, mitigar os riscos. Então, certamente, alguns questionamentos serão feitos, mas a ideia é que todas as dúvidas, ou a grande maioria das dúvidas, sejam sanadas até o início da vigência da lei. Temos um ano pela frente. Temos exatamente um ano pela frente. Rápido, mas é um tempo interessante para poder se organizar tudo que precisa. Nós já temos a experiência de alguns responsáveis, controladores de dados, que começaram a trabalhar nesse sentido, de estarem em conformidade com a lei, e alguns depoimentos no LinkedIn que eu li, muito bem escritos, por sinal, que quando começaram a mexer perceberam que a empresa tinha inúmeras possibilidades de vazamento de dados, inúmeros problemas. A gente não pode esquecer que o usuário é um ser humano e o ser humano comete erros. Esses erros podem ser propositais ou não, né? Eu posso ter boa índole ou não, e o funcionário pode pensar, não, ninguém vai descobrir quem fez, é a empresa que vai ser a responsabilizada. Então, é muito importante. Outra questão de dados, a gente fala assim, dados é nome, endereço, CPF, identidade. Não, hoje nós temos dados nossos que são o IP da máquina, é o meu roteador da internet, né? Tem gente que empresta a senha para vizinho. Se o vizinho comete um ato ilícito, é o teu roteador que vai ser o dono
do contrato com o provedor de internet que vai responder. Nesse caso, seria a pessoa que tem o contrato. Ok. Quanto à anonimização dos dados, o Felipe Fischer está perguntando. Obrigada, Felipe, pelo elogio em relação à live. Ele disse que você comentou que é possível, através de um processo técnico, voltar ao nome do usuário. Pode-se manter um mapa para os nomes anonimizados? E se seria possível exemplificar? Caramba! Olha, essa questão de anonimização, a orientação jurídica que nós temos é que a empresa que mantém essa base de dados não faça esse processo de anonimização, que contrate uma empresa, porque eu não posso anonimizar e eu ser o controlador. Porque então, não aí eu fico assim, sério. casa de ferreiro, né? E acaba sendo uma situação complicada. Então, hoje a gente já enxerga na internet algumas ofertas de empresas que mexem com tecnologia e que podem pegar essa base de dados e anonimizar para que você receba de volta de forma anonimizada. E essa empresa vai ter Isso, então você vai ter 2 agentes que terão que trabalhar no sentido de desanonimizar. Acabei de criar uma palavra nova aqui, um termo novo. Mas é muito importante isso. Qual é outra questão de anonimização, né, que eu já vi que mexeu um pouco com a cabeça das pessoas que estão participando. Imagine o seguinte, eu posso dizer que a minha empresa tem 100 funcionários homens e 110 funcionárias mulheres. Eu estou anonimizando os dados. Eu não estou dizendo que eu tenho 2 Veras, 3 Marias e dando nome e sobrenome delas, entendeu? Então, eu estou trabalhando de uma forma anônima. Eu posso ter dados estatísticos. Então, ninguém me perguntou, mas uma empresa que faz dados estatísticos de eleitores, por exemplo, né? Aqui tem X candidatos, ou tal candidato está com tal percentual e tudo mais. Ele está trabalhando com dados anonimizados. Ele está trabalhando com esse objetivo de informar percentuais, né? Tem uma outra questão que eu me lembrei agora, da entidade de ensino. O MEC exige que as escolas questionem os alunos com relação à raça, cor, cutis e etc. Eu vi nessa escola que eu estou prestando consultoria que tem lá cor parda, né, escura, seja lá branca, o que for, amarela. branca. É importante nesse contrato, e essa é uma adequação à lei, que você coloque uma observação embaixo que isso está previsto no regramento do MEC no artigo tal. Este é o motivo pelo qual eu estou pedindo essa informação. Sim, né? E aí você também se protege como instituição de ensino para que a pessoa não ache que você que está querendo saber informações. Exatamente. Essa é uma informação importante. A Fabrícia colocando que é um novo nicho de mercado. Anonimização de dados. É um excelente nicho de mercado e eu diria até mais. Algumas pessoas me questionam, mas criaram mais uma lei que não vai ser cumprida. Mas, gente, essa lei vai ser cumprida. Eu acho que provavelmente não vai ser postergado esse prazo de agosto, porque agora vem um assunto que vocês certamente devem ter pensado. Quem vai aplicar a multa é o governo. Então, se o governo vai oferir resultado financeiro aplicando a multa, é do interesse do governo que as empresas estejam em conformidade e as que não estiverem vão ser penalizadas. Certo. Daí pergunta assim, mas doutor Eli, então vai virar mais uma lei com o objetivo de só penalizar? Eu espero que não. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, eu comentei com a Vera um pouco antes da live, vai ter um evento agora dia 26 de agosto em Brasília, no STJ, que o objetivo é reunir esse mundo pensante jurídico lá, para discutir como que a autoridade nacional vai notificar e aplicar as multas. Então, tudo isso vai ser discutido antes do início da vigência da lei. E olha só, o E-Social também exige essa informação de raça. Interessante a dica de também. como Exatamente. devemos solicitar isso. Exatamente. Vai explicar. Então, Legal, porque muito importante isso.
Parabéns pelas perguntas, são bem interessantes. Aqui, a Silmara colocou aqui a questão se é interessante que a anonimização dos dados do colaborador após a saída deve ser incorporado no contratar de trabalho nos manuais de conduta. Já colocar no manual de conduta que quando ele sair da empresa, os dados dele serão anonimizados. Isso, até acabar a live, a gente já decorou como é que fala. Isso. Essa pergunta da Silmara é interessante e ela menciona um código de conduta. Minha gente, assim, código de conduta, para quem não conhece, é o melhor caminho para que você, ao contratar um profissional, você expõe as regras do jogo, a empresa trata os dados dessa maneira e você tem que seguir essas regras, porque na própria CLT, na consolidação das leis trabalhistas, tem artigos que tratam quando a empresa pode demitir por justa causa ou não um funcionário. Então, por descumprimento de regras da empresa, entra o código de conduta, entra uma política de segurança. O que é uma política de segurança? Como se portar em rede social. O funcionário sai com o crachá da empresa, se expõe em bares, circula pela cidade, cometendo atos que podem denigrir a imagem da empresa, e ele está lá expondo o crachá da empresa ou o uniforme da empresa, e a empresa não pode permitir isso. Tem gente que usa a rede social para fotografar dentro do ambiente da empresa, onde tem um quadro lá com metas, informações de clientes e tudo mais. Não pode fazer isso. Então, o código de conduta é aquele pai e mãe que faltou em casa ou o ouvinte esqueceu, que aprendeu com os pais e que é reforçado na empresa. A empresa, a partir do momento, olha que interessante isso, se uma empresa for notificada e ela perante a justiça, ela comprovar que ela adotou preventivamente procedimentos no sentido de mitigar os riscos, ou seja, eu criei um código de conduta, eu tenho uma política de segurança, o código de conduta fala como trocar senha, como não mandar e-mail, assuntos particulares em e-mail corporativo, como me portar na hora que eu receber um e-mail com um link, clique aqui, para eu não clicar se eu não souber qual é a origem, ou eu não conhecer a pessoa, ou não perguntar para a pessoa por que ela está mandando aquilo. Então, são procedimentos que o colaborador sem noção, ele começa a aprender como se portar. E se ele tem um histórico ruim, ele certamente não vai ser aceito em novos empregos. E a empresa, se ela comprovar, a responsabilidade passa a ser da pessoa. Passa a ser da pessoa. Ela conseguiu todos os passos necessários e o colaborador cometeu o erro, ele cometeu o erro sabendo que não poderia. Exatamente. E ele vai ser responsabilizado e não a empresa. Exatamente. Isso é importante. A empresa pode até ter que se defender, mas comprovando que ela adotou as medidas. Certo. Então, dificilmente pode até acontecer de ser aplicada alguma multa por algum desvio, mas certamente não vai ser nesses percentuais e nesses valores. Por quê? Porque ela agiu preventivamente. Né? Ela tentou mitigar problemas. E aí existe a parcela de responsabilidade da empresa e do próprio colaborador. Exatamente. Se ele não cumpre a responsabilidade dele, ele também tem que ser penalizado. Isso. E ele pode ser penalizado? Ele pode ser penalizado. Quem vai penalizar é a empresa. E não a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas ele pode ser realizado pela empresa. Exatamente. Então, assim, contratos com parceiros comerciais, contratos com colaboradores, contratos com clientes, todos têm que ser revistos e têm que estar em conformidade com a lei. Oi? Que bom. Nós temos 10 minutos. Vamos até 8h40. Aproveitem. Quem mais quer fazer perguntas? Agora que eu vi que eu tinha... 8h29. Mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Eu tenho uma pergunta. Existe uma prática, e aí uma curiosidade minha, né? Nós, consultorias de desenvolvimento, vamos fazer um evento dentro da empresa, e às vezes fora da empresa, mas fotografamos as pessoas que estão participando. Normalmente se tem o cuidado para fotografar de costas e não se identificar a pessoa.
Isso também entra? Posso estar expondo? Entra. É importante que... Preciso pedir autorização da empresa. Então, assim, se eu estou promovendo um evento e alguém vai fazer uma inscrição para o evento, já na inscrição você deixa claro, olha, no evento você nos autoriza a fotografar, divulgar e tudo mais. Ótimo. Simples. Você mata a possibilidade de ser cobrado posteriormente. Legal. Né? Okay. De forma educada, dizendo assim, a gente vai divulgar a imagem e você nos autoriza? Sim, autorizo. Okay. Mas é importante ter o consentimento. Se ele na inscrição ele não for avisado disso, ele pode reivindicar depois. A Sandra perguntou aqui, os órgãos de fiscalização e controle, a quem reportar? A partir do momento que a lei entrar em vigor. Isso, a partir do momento que a lei entrar em vigor, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ainda está sendo constituída, né, vai ser constituída por alguns representantes de empresa privada, de sindicatos, advogados, desembargadores e por aí afora. Essas pessoas, essa autoridade nacional vai ter os seus escritórios regionais e nós vamos saber exatamente a quem reportar nesse momento. Tá? Okay. Vai ter site para isso, vai ter informação para todo mundo e eu tenho certeza absoluta que até o início da vigência da lei a gente vai ter muitas dúvidas dirimidas aí, porque é uma lei nova, é um conceito novo, mas se a gente hoje parar para pensar depois da live, a gente vai perceber que ela vem para nos beneficiar, para a gente parar de ser importunado, para a gente não ter mais os nossos dados sendo comercializados e sem a nossa autorização. Agradeço a participação. Deixa eu fazer a pergunta última. A Francine perguntou, as empresas podem utilizar as ouvidorias como canal de comunicação e esclarecimento com os titulares sobre a utilização dos dados? Para a gente poder fechar. Olha, é uma pergunta interessante. Eu vou ressaltar uma questão que talvez não tenha ficado claro. Para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, toda empresa, toda organização vai ter que ter um responsável por esses dados. Tem que ter alguém. Mais um nicho de mercado. Que pode ser, e é um excelente nicho de mercado, que pode ser uma pessoa física ou jurídica. Clareando. O Dr. Hélio pode, como pessoa física, ser o responsável pelo tratamento dos dados dentro de uma organização ou de duas organizações. Eu posso ter prestado consultoria para 2, 3 empresas e continuar sendo o responsável pelos dados por essas 3 empresas e ser remunerado por essas empresas. É mais um nicho de mercado. Ou eu posso ser uma pessoa jurídica que tem formado na sua equipe 3, 4, 5, 20 pessoas que prestam esse serviço para diversas empresas. Então, a empresa não é obrigada a contratar uma pessoa nova. Isso. Outra coisa, o perfil dessa pessoa tem que ter conhecimento jurídico e técnico e traquejo para tratar diretoria, problemas com titulares de dados, usuários e autoridade nacional. Então não pode ser aquele, o meu sobrinho que entende de tecnologia vai ser o responsável pelos dados. Não existe isso. Precisa ser advogado? A lei, num primeiro momento, tratou como ter conhecimentos jurídicos, e agora, nessa lei 13.853, que saiu agora em 2019, que instituiu a autoridade nacional, um dos pontos que foi alterado é que não obrigatoriamente precisa ser advogado. Então, pode ser uma pessoa que conheça a empresa, conheça o negócio da empresa, que conheça o mercado que a empresa atua, para poder saber onde estão os riscos e onde não estão os riscos. E mais uma coisa, se esse controlador perceber que dentro da sua empresa houve um vazamento de informações, a empresa tem a obrigação de informar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que essas informações foram vazadas. E a Autoridade Nacional, ela automaticamente considera isso como uma atitude em conformidade com a lei. Né?
A autoridade, a partir do momento que ela tem uma denúncia de vazamento de informação, ela tem a obrigação de tornar pública essa informação. Então, determinada empresa teve a base de dados vazada e todo mundo vai acabar sabendo disso. Então, precisam saber que o nome da empresa, que é o ativo intangível mais valioso que nós temos, está em jogo nesse processo, né? Como que você gostaria de encerrar? Mais algo que você queira deixar? Eu acho importante que todos leiam. O número da lei é 13.709, não faz mal, né? Existe um jargão na área jurídica que é verdadeiro, e eu sempre costumo lembrar que o desconhecimento da lei é inexcusável. Então, eu não preciso decorar código nenhum, mas eu preciso ter conhecimento da lei. Eu preciso agir de maneira correta, preciso orientar as pessoas a tratar os dados de maneira correta, e sempre que você perceber que a tua empresa não está agindo da maneira correta, procure colaborar. As empresas hoje estão criando comitês. Então, tem lá um responsável pela área de RH, um responsável pela área jurídica, outro responsável pela área administrativa, que se reúnem de tempos em tempos para verificar, olha, aqui a gente tem chance de vazamento de dados, aqui a gente tem chance aqui a gente precisa melhorar. Então, o meu recado é uma lei que veio para ficar, que vai melhorar a nossa vida. Num primeiro momento assusta, é bom que assuste, mas que vai trazer benefícios, e o Brasil vai estar inserido num contexto mundial que nós sempre sonhamos. Eu acho a lei no Google. Acha a lei no Google, lei 13.709. Vocês vão ler muita informação sobre ela. Ok. Tá bom? Ok. Bom, eu quero dar boa noite a todos, agradecer a participação, agradecer a contribuição com as perguntas que foram feitas, que nos permitiram, né, ao doutor Hélio, a poder esclarecer. E agradecemos a todos vocês e até uma próxima oportunidade. Em breve teremos uma nova live. Eu agradeço o convite e agradeço a participação de todos com as perguntas super pertinentes. Obrigado. Boa noite.